A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço à minha querida Maria Gomes, que morou muitos anos em Guaianá, ultimamente está em Juiz de Fora, é um ouvinte assídua do nosso programa e sempre mandando no privado ali as suas mensagens de agradecimentos com relação ao nosso querido programa. Mando também abraço para Campona, também a nossa querida Maria do Rosário Silveira, a Alessandra Ribeiro, a Marta Prata, são ouvintes assim assíduos do nosso programa através do YouTube. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, mais uma vez juntos, graças a Deus, no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Vamos estudar sobre o preço da fé. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas, onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no esquecimento por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. Porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que, junto delas, não suceda o pior. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o preço da fé. Disse Jesus aos seus discípulos diante de todo o povo que eu escutava. Realmente Jesus não andava só, né? Mesmo com os discípulos, sempre multidões caloradas em torno dele. E ele diz: precutai-vos dos escribas a exibir e passear por longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, que ocupam os primeiros lugares nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. A pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Esses receberão condenação mais rigorosa. Lucas 20, 45 a 47. Jesus era taxativo, ele era muito duro com esses hipócritas, quando ele cita as sinagogas, templo sagrado do judaísmo, e os fariseus, que é uma facção ali do judaísmo, judeus orgulhosos, andavam com as suas túnicas brilhantes nas praças e gostavam de ser saudados pelas pessoas mais simples, ocupavam sempre os primeiros lugares nas sinagogas e também
estavam sempre em primeiros lugares nos festins. De humildade nada restava. E ainda espoliavam as viúvas, os pobres, os necessitados, com preces longas, né? Sem sair do coração. Então Jesus batia muito neles no sentido de chamá-los à atenção. E por isso eles viraram inimigos declarados do Cristo e tentavam de todas as maneiras condená-lo à morte. E Jesus vem nos ensinar a orar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então é que Jesus nos instrui a orar em silêncio. A oração não há necessidade de palavras. Eu sempre gosto de afirmar isso aqui. Se assim fosse, o mundo estaria privado de orar a Deus. Então não são gritos, nada. É você se trancar no seu íntimo, em qualquer lugar que se encontrar, e eleva o pensamento a Deus. E orando não useis de vãs repetições como os gentios. Por que gentios? Pessoas não religiosas da época do Cristo. Eram chamados de gentios, e Paulo de Tarso foi o apóstolo das gentilidades, daqueles povos oriundos do paganismo. Então não são repetições, não é por muito falar que sereis ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Então, meus queridos, ensina-nos Jesus que não é para orar em pé nas praças públicas, como muitos religiosos ficam aí, gritando em altas vozes, nos templos religiosos. Não foi isso que o Cristo ensinou. É muito simples, é só você pegar o Evangelho de Jesus e observar detalhadamente o que ele instrui. O homem, não obstante o grande progresso tecnológico e científico deste milênio, ainda não conseguiu extirpar a sua cultura e costume de externar a sua religiosidade por meio de ritual, culto exterior, das manifestações públicas e exóticas de fé, ou das complicadas, santuosas solenidades litúrgicas, que não somam nada, né? Que ficam ali causando algo assim indesejável às próprias pessoas que eles se encontram. A parte de tudo isso, ele se esmera em parecer aos olhos de seus semelhantes o mais fiel e devotado seguidor de sua crença, que orgulhosamente considera como a única detentora da verdade. Jesus, por mais de uma vez, proscreveu explicitamente esse hábito no Sermão da Montanha e recomendou: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Veja só, ele já dizia assim claramente, como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Receberam a recompensa do próprio homem, né? No mesmo Evangelho de Mateus, quando falava novamente para a multidão, insurgiu-se contra a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, numa advertência que ainda se aplica a uma considerável parcela da própria humanidade. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Isso nós podemos atribuir aos dias de hoje, com muitos palestrantes espíritas, padres e pastores, que falam e não vivenciam. Isso eu estou incluindo todas as crenças religiosas. Não estou falando de A, B ou C, todas. Infelizmente existem pessoas no meio religioso que se preocupam em externar palavras belas, né? Sermões maravilhosos, mas não vivem nada do que dizem. É o que o Cristo está nos falando, da hipocrisia. Ouçam, mas não praticam, nem o que eles insinuam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos próprios homens, pois trazem longos filactérios
e alargam as franjas dos seus vestidos. Ou seja, aqueles que querem fazer caridade, né, aos olhos da sociedade, mostrando às pessoas: olha o quanto eu sou caridoso, olha quantas cestas básicas, quanto eu estou dando em dinheiro para essa creche, para essa instituição. Meus irmãos, a caridade não tem fronteiras, e ela deve ser feita ocultamente, sem que os homens saibam. O mestre, no Pai Nosso, estabeleceu as normas básicas para que o homem tenha ao seu alcance as condições indispensáveis para que o seu intercâmbio com Deus se realize da maneira mais eficiente. A simplicidade é a característica mais marcante desta relação entre a criatura e o seu Criador. O ser humano, contudo, se encarregou de desvirtuá-la e de corrompê-la, submetendo-a a um verdadeiro cipoal de formalidades inúteis, além de fomentar e cultivar a condenável prática das longas e complicadas preces ou das vãs e enfadonhas repetições, numa demonstração irretorquível de sua atração pela cadeira de Moisés. Trata-se de expediente de incontestável mau gosto, comum até mesmo entre inúmeros companheiros da doutrina. Alguns, não obstante a boa intenção de que se acham possuídos, fazem-lhe tantos acréscimos e interpolações que descambam para o mais rematado grotesco. Isso denota um certo inconformismo com relação à brevidade da oração, fato que não passou desapercebido a Kardec, que dele cuidou expressamente no capítulo 28, número 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Pai Nosso basta por si só. Cada frase ou cada palavra contém um significado que extrapola os limites de sua construção literária. Projetam-se para horizontes mais amplos e claros e revelam, sobretudo, aos que se dispõem a fazer da prece uma reflexão mais profunda e uma forma mais consciente de ligação com Deus, um sentimento eivado da mais doce e suave consolação e reconforto moral. A oração se encontra em apenas 2 evangelhos, no de Mateus, como parte integral do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, e no de Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4, em que é apresentado em circunstâncias um pouco diferentes. Alguns historiadores e estudiosos do cristianismo ressaltam que é provável que Jesus a tenha repetido em diversas ocasiões, porquanto era seu desejo que ela servisse de modelo e de padrão para todos os seus discípulos de todos os tempos. Aventam, em face disso, a possibilidade de a ter ensinado em outras oportunidades que não foram registradas pelos evangelistas, no que parece inteiramente irrelevante, pois em nada altera sua importância e superioridade diante das demais orações inventadas pelos homens. Em Mateus, ela é apresentada com o exemplo de prece que cobre todos os requisitos que o próprio Cristo havia estabelecido como essenciais a uma autêntica oração. Está precedida de uma série de informações a respeito da forma como não se deve rezar. Depois de advertir a todos que o ouviam naquela hora a respeito das manifestações públicas dos hipócritas que, ao fazerem suas orações, gostavam de chamar a atenção sobre si, de recomendar o recolhimento ao segredo do aposento e de condenar as vãs repetições de palavras, ele prescreveu como se deve rezar, dizendo: portanto, vós orais assim. Mateus capítulo 6, versículo 9. Lucas trata a questão diferentemente. No seu evangelho, a oração não é pronunciada no Sermão do Monte, que ele não transcreve integralmente, mas atendendo a um pedido de um dos discípulos e após a prece que Jesus estava fazendo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei. Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 2. A forma como é apresentada é mais breve do que aquela que se encontra em Mateus, mas não há, quanto à sua essência, nenhuma alteração de maior significação. Nela, como de hábito, Jesus se dirige a Deus destacando a sua qualidade de Pai de todas as criaturas. Pai Nosso. Uma das características mais notáveis de sua pregação e de seu messiado foi a de modificar a ideia até então predominante entre todos os povos, até mesmo entre os judeus, do Deus antropoformo, criado e alimentado pela ignorância do homem.
Deus era, sob qualquer forma ou visão com que se apresentasse, sinônimo de desamor, de violência, de irritabilidade, de preferências descabidas, de egoísmo, de vaidade, enfim, em dose superlativa, de todos os defeitos próprios do ser humano. Identificá-lo com a imagem de um pai implicava ou implica um exercício mental que se colocava ou se coloca muito distante da capacidade intelectiva da humanidade. Monteiro Lobato, no prefácio de Afinal, Quem Somos?, obra escrita por Pedro Granja, afirma com a ironia que lhe era peculiar que o Deus comum, antropomórfico, feito à imagem e semelhança do homem, é uma criação tão pobre que faz sorrir. Não há qualidade ou defeito humano que esse Deus não tenha. Vemo-lo odiento como um racista no feroz Jeová bíblico. Aparece sadista como um inquisidor dominicano no Deus de Felipe II e no Moloque dos cartagineses. Temo-lo como precursor dos maestros da tortura de Buchenwald. Essa concepção, lamentavelmente, ainda não desapareceu da cultura religiosa dos povos. Persiste o costume de se falar em povo eleito, em filho predileto de Deus, em castigo divino, em temor de Deus e, principalmente, em vontade de Deus, como sinônimo de capricho ou de interesses e objetivos nem sempre bem definidos. Ela deverá progressivamente e na medida em que se operar a evolução da humanidade, ceder lugar a uma outra que se encontre em melhor harmonia e sintonia com a doutrina de amor, pregada e vivenciada pelo Cristo. Compete ao Espiritismo a árdua e inestimável tarefa de abrir as picadas, construir e solidificar os caminhos que conduzirão a tal resultado, principalmente em virtude de sua total e absoluta fidelidade aos princípios evangélicos, dos quais não poderá jamais se afastar, sob pena de deixar de ser espiritismo. Não há espiritismo distanciado, ausente do evangelho. Nele, Jesus não se cansa de demonstrar o amor de Deus para com todos os homens, dentro da relação pai e filho. A parábola do filho pródigo revela esse sentimento em toda a sua dimensão. O Pai é Deus, no seu infinito amor, sempre está à nossa espera e a sua justiça e misericórdia se mostram em toda a plenitude ao receber carinhosamente o filho arrependido e festejar o seu regresso ao lar. Também, de acordo com Lucas, essa relação está muito clara. E qual de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículos de 11 a 13. Em face disso, relembremos Emmanuel, que em sua singela e profunda sabedoria nos ensina, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus apresentou em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele achava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Marcos capítulo 4, versículos de 36 a 39. Os evangelhos de Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, e Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25, narram de forma quase que idêntica um dos diversos acontecimentos excepcionais que marcaram a presença de Jesus entre nós, a tempestade que ele amainou no mar da Galileia. Esse caráter extraordinário foi o que desde o início despertou
a maior atenção de todos para o fato relacionado entre os seus inúmeros milagres. Em torno dele, criou-se um misto de curiosidade, surpresa e mistério. A própria linguagem utilizada pelos evangelistas serviu para aumentar o seu aspecto misterioso e inusitado, principalmente no tocante à repreensão que Jesus fez aos ventos e à água. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus capítulo 8, versículo 26. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos capítulo 4, versículo 39. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Lucas capítulo 8, versículo 24. À luz do Espiritismo, porém, o episódio nada contém de extraordinário, sobrenatural ou milagroso. Trata-se apenas e tão somente de um dos muitos fenômenos de efeitos físicos que ele realizou e que a doutrina dos Espíritos explica como a consequência de leis que a humanidade mal começa a desvendar e a conhecer. Na Revista Espírita de fevereiro de 1859, Edicel, Editora Cultural Espírita Limitada, São Paulo, volume de 1859, página 89, Kardec refere a fenômenos semelhantes, dizendo: é sobretudo necessário não perder de vista este princípio essencial, verdadeira chave da ciência espírita. O agente dos fenômenos vulgares é uma força física material que pode ser submetida às leis do cálculo, ao passo que nos fenômenos espíritas esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não se submete aos nossos caprichos. Mais tarde, em A Gênese, demonstrou total inviabilidade e desnecessidade dos milagres, mesmo quando atribuídos a Deus. Contudo, em face das coisas divinas, temos para critério do nosso juízo os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Por que então faria milagres? Para testar o seu poder, dizem, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, e sim nas partes mais gigantescas, nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos prestimamos sabemos imitar. Não obstante, até aqueles que conviviam mais de perto com Jesus se mostraram assombrados em face do acontecido e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 41. Bem, Adilson, também bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Radical Diferença. Das palavras de Jesus, colhemos o ensino de que não deve a mão esquerda tomar conhecimento do que realiza a direita. Ou seja, o bem deve ser feito na surdina, sem alardes. Entretanto, vez ou outra, faz muito bem a mente, ocupada a miúde com notas de violência e egoísmo, tomar ciência de algumas inusitadas iniciativas. Ao mesmo tempo, reportagens que enfocam essa ou aquela personalidade a espalhar benefícios servem de estímulo a outras, por vezes, tímidas em sua vontade. Ou então, sugerem ideias felizes, motivando a sua multiplicação e consequentes benefícios. Por isso, foi com alegria que lemos a respeito do trabalho de Scott Neeson, um australiano que até os seus 44 anos de idade era um alto executivo do cinema. Apelidado de Mr. Hollywood, ganhando mais de $1 milhão por ano, como vice-presidente de marketing da Sony Pictures, morava numa mansão em Beverly Hills. Tinha um iate, 2 carros de luxo e uma moto caríssima. Movimentando-se entre festas elegantes com artistas de sucesso e namoradas estonteantes, sentia-se insatisfeito. Acreditava que devia fazer algo mais do que cinema. Seus colegas acreditaram que ele estava com estafa e lhe recomendaram férias para esfriar a cabeça. Era o ano de 2003.
Ele pegou um avião e partiu para 5 semanas de férias na Ásia, de mochila e motocicleta. O Camboja lhe mostrou uma face da miséria que ele desconhecia. As cenas que viu no famoso lixão de Phnom Penh o deixaram em lágrimas. Centenas de catadores, entre eles muitas crianças, reviravam as pilhas tóxicas na esperança de encontrarem material reciclável que lhes pudesse render o mínimo para comer. Foi o suficiente para alterar todo o seu plano de vida. Ele se deu conta de que tinha tanto e as crianças tinham tão pouco. Mudou-se para a capital do Camboja e criou uma instituição. Hoje, são mais de 400 crianças que recebem moradia, alimentação, roupas, assistência médica, educação e treinamento vocacional. Quando ele chega, as crianças correm alegremente ao seu encontro, pulam em suas costas e gritam: "Quero colo, Scott." E o homem de 1,80 m de altura, olhos azuis, chinelos, sorri e comenta: "Já viu tanta alegria num lugar só?" Várias vezes ao ano, ele retorna a Los Angeles para levantar fundos de que precisa para manter sua instituição. Após anos trabalhando no Camboja, Nilson admite que mal começou e afirma: "Essa é a obra da minha vida. Estou comprometido com essas crianças." Scott Nilson, de executivo a um homem que salva e muda vidas. Um exemplo de coragem. Coragem de abandonar o conforto, os prazeres mundanos, para servir aos seus irmãos, com alegria e desprendimento. Mais um homem de bem sobre a terra. Um homem que fez e faz a diferença para centenas de vidas. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre agradecemos pela oportunidade que temos de diariamente estar conectados com a espiritualidade maior através dos nossos canais, onde temos a oportunidade de externar os nossos sentimentos e agradecimentos com relação a essa querida doutrina consoladora que sempre tem feito por todos nós o melhor possível, instruindo-nos, direcionando, dirigindo, porque está calcada nos valores morais do Cristo, nos seus evangelhos, que é o maior tratado de moral universal. Sempre defendemos aqui atrás dos microfones. Jesus, esse sol de primeira grandeza que veio ao mundo exatamente para nos convidar à transformação íntima e moral. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu te agradeço, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa junto com você e, como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração
faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.